E aí, tudo bem? Eu sou o Ranison, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One-on-One e por aqui a gente fala sobre os temas que dividem opiniões de profissionais dos mais variados níveis de experiência e também de segmentos de atuação. Para esse nosso 10º episódio, a gente escolheu o tema Erros em Processos Seletivos. Então, se você tem dúvidas sobre o tema e quer algumas dicas de um Headhunter, vem comigo para o vídeo. Mas antes de começar, aproveita para deixar o teu like e já se inscrever no canal, assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas e fica por dentro de tudo que a gente produz por aqui com apenas 2 cliques. Desde que a gente começou a produzir o Summit One-on-One, muitas pessoas perguntam para a gente coisas que são recorrentes. E algumas até relatam erros que cometeram ou coisas que viram no vídeo, por exemplo, falou, aquilo que você falou, eu já fiz, eu errei. Então, a ideia desse vídeo é justamente falar de alguns erros que são muito comuns, lógico, com o objetivo de que você não os cometa, ou então perceba, por exemplo, quando isso acontecer e, eventualmente, se estiver encaminhando para esse erro. Então, vamos aos insights. Insight número 1. Um dos erros mais comuns em processo seletivo é justamente sequer ouvir sobre o que se trata aquela oportunidade. Ao longo da minha carreira, muitas vezes eu liguei para as pessoas e elas falavam, olha, eu não quero nem ouvir, eu estou bem, não estou interessado, não quero, estou feliz. É claro que em algumas situações, realmente, não fazia muito sentido, porque por motivos pessoais, ou mesmo algumas situações ali muito sugêneres, não fazia sentido aquelas pessoas sequer ouvirem a oportunidade. Acontece, a gente está falando ali de exceções. O que acontece normalmente é que a pessoa está na empresa há muitos anos, está se sentindo bem e fala, olha, eu não quero ouvir não. Mas é claro que a gente não pode esquecer que o bom é inimigo do ótimo. E às vezes você está deixando passar uma excelente oportunidade. Então, o que eu te recomendo é sempre ouvir. Dá alguns minutinhos a mais para a pessoa te esclarecer sobre o que ela está falando. E eu estou dizendo isso porque eu peço isso. Então, quando uma pessoa me fala, olha, eu não quero, não estou interessado, não faz sentido, eu peço 2 minutos, eu falo, olha, tudo bem, entendi que você não quer, mas eu posso te falar 2 minutinhos sobre o que é a oportunidade ou como ela é, porque talvez eu possa me indicar alguém. E nessas situações já me aconteceu muitas vezes, diversas vezes, da pessoa falar, olha, eu acho que você está descrevendo realmente é interessante, eu acho que eu vou querer me indicar para essa posição e não indicar alguém. Logicamente, em alguns casos a pessoa fala, olha, realmente não faz sentido não, a gente fala para outra oportunidade, ou então te indico alguém, assim vai. Mas a minha recomendação para você é que você não feche a porta logo de cara, ouça o que a pessoa tem a dizer, porque reforçando, o bom é inimigo do ótimo. De repente você está super bem aí mesmo, mas vai que tem uma oportunidade ainda melhor. Realmente isso acontece e acontece todo dia. Então, o que vai te custar 5 minutos? Investe 5 minutos. Não fecha a porta logo de cara, não. Insight número 2. Outro erro muito comum, eu já mencionei ele aqui em outros vídeos, inclusive eu já o comentei anteriormente, é perguntar pouco. Então, se você está fazendo uma movimentação, ou potencialmente trabalhando nesse movimento de sair de uma empresa e ir para outra, você precisa perguntar, e é importante que você pergunte o máximo possível, logicamente aquilo que realmente é relevante, Mas não se acanhe, não fique desconfortável de fazer pergunta. Então, esse é um erro muito comum. E, eventualmente, você pergunta ali ao candidato, fala, olha, você tem alguma dúvida, alguma pergunta, etc. E eles perguntam muito pouco. Então, a minha sugestão para você é realmente perguntar, entender a empresa, para onde você está indo, qual é o cenário, como é que a equipe, por exemplo, vai receber aquela nova pessoa na perspectiva do teu recrutador, assim por diante. Então, aquilo que realmente impacta, eventualmente, na tua carreira e para a movimentação, precisa ser realmente perguntado. E um ponto que eu quero que você leve em consideração, caso você ainda tenha essa resistência, fique um pouco desconfortável de ficar questionando o outro, é que você vai estar sendo questionado durante o processo seletivo inteiro. E do mesmo jeito que eles estão selecionando um candidato, você está selecionando o seu próximo emprego. Então, não fica sem graça de perguntar não, pergunta mesmo. Logicamente, pergunta de uma maneira gentil, logicamente também pergunta aquilo que é relevante, inclusive porque, é claro, se você começa a fazer aquelas perguntas que não tem nada a ver com nada, isso pode afetar, inclusive, na tua percepção ao longo do processo seletivo. Então, pergunte. Insight número 3, outro erro muito comum é não deixar claras as expectativas. Já aconteceu muitas vezes de chegar no finalzinho do processo seletivo, aí sim o candidato aparecer com alguma coisa. Lógico, eu sei que ao longo do tempo você vai amadurecendo essa relação com o recrutador, com a empresa e assim por diante. Mas é importante você já deixar claro as suas expectativas desde o início. Não adianta, por exemplo, você dizer que tem a possibilidade de viajar, 3, 4 dias por semana, quando na verdade você não tem. Se você for dizer isso lá no finalzinho do processo seletivo, vai ser um grande problema. A mesma coisa com relação, por exemplo, se você hoje está procurando um trabalho completamente remoto, ou se você quer um trabalho híbrido, mas um trabalho híbrido que seja, um dia no escritório, 2 no máximo, e não um trabalho híbrido que é quase meio a meio. Então é importante você considerar isso e deixar bem alinhadas as expectativas, porque desde o início, logicamente, você
já consegue aquela flexibilização ou não. O importante é que você já tenha isso bastante claro e deixe isso claro para todo mundo para não deixar ninguém chateado no meio do caminho. Tá? Que é combinado não sai caro, não é verdade? Insight número 4, e por favor não cometa esse erro, é um erro muito comum, principalmente em profissionais um pouco menos sênior ou que estão ali no início de carreira, é fazer leilão no final do processo seletivo, quando já fizeram uma proposta para ele. E fazer isso é basicamente quebrar tudo aquilo que foi pactuado ao longo do processo inteiro. Ao longo do processo inteiro, você disse que tinha uma determinada expectativa salarial. Aí agora, no final, você apareceu com o quem dá mais. Olha, pode parecer até estranho para você, mas realmente tem gente que faz isso. E no final das contas, normalmente o que acontece é que a pessoa acaba ficando na própria empresa. Porque dificilmente uma empresa vai entrar numa situação dessa já de início. Porque você acaba perdendo muita confiança que você tinha naquele profissional. E é lógico, você também acaba tendo ali um pouquinho mais de dúvida se ele não vai fazer isso com outras coisas. Imagina, por exemplo, que você falou que ia fazer uma proposta X e de repente ele fala que quer X mais 1. E aí, digamos, você vai lá e oferece X mais 1. Será que ele vai voltar dizendo que é X mais 2? Será que, por exemplo, na hora do início, a data de início, ele também vai querer fazer isso? Você acaba gerando muitas dúvidas. Se antes você estava totalmente confortável, agora você não está mais. Se antes aquilo que você tinha me dito eu confiava, agora talvez eu não confie tanto. Então, não faça leilão no final, não. Não faça leilão depois que você está com uma proposta, não. Além disso não ser nada elegante, assim, além disso ser uma coisa, assim, sinceramente, até bastante questionável, frequentemente o que acaba acontecendo é que a proposta é retirada. Já havia algumas situações em que realmente a empresa ainda teve ali, né, razoabilidade de conversar, mas sempre em situações muito específicas. Por exemplo, quando você tinha um non-compete que ia ser acionado, enfim, aí sim, não dá nem para considerar exatamente um leilão. Mas, via de regra, esse tipo de prática é uma prática bem ruim, não cometa esse erro não. Então, o leilão é com leiloeiro, não é com recrutador. Não faça leilão no final do processo. Insight número 5, outro erro muito comum é rejeitar uma oportunidade por causa do nome do cargo. E esse talvez seja o erro mais comum cometido, porque quando uma pessoa, por exemplo, é analista sênior, ela não quer uma posição de analista, ela quer uma posição, por exemplo, de especialista. E tudo bem, mas dependendo da empresa para a qual você está vendo aquela vaga, isso pode ser totalmente diferente. Algumas empresas o especialista é chamado de consultor. Em outras empresas, por exemplo, o coordenador é chamado de lead. Em outras empresas, na verdade, o lead já é um gerente sênior, até bastante sênior. Então, isso muda bastante. Logicamente, então, procure, como eu falei ali no Insight 2, perguntar o máximo possível, entender e, logicamente, também entender se aquela oportunidade é a oportunidade para você. Já me aconteceu de ligar para pessoas que eram, por exemplo, especialistas, né, consultoras, oferecendo uma posição de analista. E todo mundo falava, cara, tá maluco, você tá me ligando para uma posição de analista? Só que era uma posição de analista muito específica. Aquela empresa ali, especificamente, ela tinha essa nomenclatura. Eram pessoas que já tinham um nível de senioridade muito elevado. Inclusive, por exemplo, tinham uma remuneração compatível com um cargo de gerência, com um bônus, inclusive, bem atrativo. Então, sempre que eu falava com as pessoas, eu falava, Anderson, o que aconteceu, cara? Você tá me ligando para uma vaga de analista? Eu sou coordenador já, cara, eu sou consultor, como é que você tá me ligando? E aí eu explicava, eu falava, olha, é um analista diferente, então deixa eu te explicar o que é o analista. E a partir daí, sim, as pessoas ficavam interessadas. Quer um exemplo disso? Por exemplo, se você for para fundo de previdência ou algumas entidades do mercado financeiro, os analistas ali são pessoas já bastante sênior, tá? Então, toma muito cuidado com isso, porque o cargo não diz nada. Logicamente, o que importa ali é o que você vai fazer. Sem dúvida nenhuma, você quer continuar ascendendo nas suas responsabilidades, mas entende o que é o quê. Porque de nomenclatura em nomenclatura você pode acabar perdendo uma excelente oportunidade. E para o one-on-one de hoje era isso, espero que tenha sido útil para você. Aproveita para já compartilhar se você gostou do vídeo, também deixar nos comentários aí o que você achou, o que mais você gostaria de ver aqui na Summit. A gente vai ter o maior prazer de trazer esse conteúdo para você e, é claro, também responder o teu comentário. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima.